Henker que vive duas vezes. Capítulo 128. Preparação para a guerra, 3. Então poderia ser mais puro, mais eficiente. Normalmente, conforme você subia os andares, a classificação do poder mágico aumentaria correspondentemente. No entanto, o impaciente Bailuk encontrou outra maneira de subir na classificação. Foi louco. Foram necessários muito tempo e muitos materiais. Mas participamos, porque quem mais participaria? E pensamos que seria divertido também. Mas ele realmente conseguiu. Que bastardo louco. Mas graças a isso, nosso crescimento foi incomparável. Houve duas razões principais pelas quais Artia conseguiu tanto sucesso. O primeiro foi o encontro de Jeong Yu com o dragão no 11º andar. E o segundo foram os experimentos de Bailuk. O corpo do dragão Calatus, TN, pode ser diferente de como o passado o soletrou. Este é o dragão que deu a Jeong Yu seus olhos dracônicos. Ainda não estava pronto, mas eu não estava preocupado com isso porque estaria terminado breve. Porém, o item de fortalecimento era diferente. Seu irmão não escreveu exatamente como foi feito, porque não estava interessado em alquimia. Ele apenas achou que Bailuk criou algo incrível. Mas ele ainda havia escrito os ingredientes básicos e suas proporções, caso precisasse deles no futuro. E isso foi deixado no diário para ele. Mas se fosse algo que pudesse ser criado apenas conhecendo as proporções dos ingredientes, não seria o produto de Bailuk. Na hora de fazer, alguns ingredientes tiveram que ser congelados e outros secos, então deu muito trabalho. Mas Yeon-woo não teve tempo de verificar cada um deles. Então ele precisava aprender sobre alquimia. Então ele estava planejando aprender sobre isso em breve. Mas agora não era o momento. Mas felizmente, os familiares espirituais não precisaram se preocupar com isso. Eles tinham a capacidade de absorver tudo o que recebiam de maneira eficiente. Mesmo que ele não o preparasse, eles seriam capazes de digeri-lo bem. Seria bom se os familiares espirituais pudessem evoluir por si mesmos, mas o limite da pulseira negra não permite que façam isso agora. Então eu tenho que usar esse método. A única opção na pulseira negra era o uso dos espíritos familiares. Isso significava que ele não poderia torná-los nada mais do que familiares espirituais. Mas Yeon-woo queria que eles tivessem uma classificação mais alta e resolveu isso usando o item de fortalecimento. Bu, Soul of the Witch Doctor, absorveu com sucesso a ametista azul. A energia mágica aumentou em 3. A propriedade da água aumentou em 2. Você atingiu o limite de energização de Bu, Soul of the Witch Doctor. É provável que mais nivelamentos do que isso afetem negativamente o corpo do espírito. Bu, Soul of the Witch Doctor, está sofrendo com a ingestão contínua de energia. Seu vaso espiritual está começando a desmoronar. Bu, alma do feiticeiro, absorveu a rosa negra. Suas estatísticas não são afetadas. Q1M. O corpo de Bu tremeu. Mesmo as melhores vitaminas não eram saudáveis se não fossem tomadas com moderação. Então não era estranho que seu poder mágico estivesse explodindo ao absorver todas as peças escondidas. Yeon-woo parou com força seu corpo em ruínas com energia negra. Mas mesmo nesta situação, a consciência de Bu não desapareceu. Ele queria controlar seu novo poder. As ordens que Yeon-woo lhe deu, para suportar e absorver, ele estava segurando essas duas ordens. Como um espírito familiar que seguiu as ordens de seu dono, isso era óbvio. Bu pressionou seu poder mágico que estava prestes a explodir. Sua mente enfraquecida ficou afiada e ele pôde sentir seu corpo mais uma vez. E mesmo durante tudo isso, ele continuou a absorver o que lhe foi dado. Sucesso. No entanto, você deve. Esta é a razão pela qual escolhi você, já que você tem a capacidade de pensar por si mesmo. Yeon-woo continuamente lhe dava energia negra. E se sua evolução fosse bem sucedida, ele já havia escolhido quem seria o próximo. Depois do mágico, deveria ser o cavaleiro. Felizmente, Yeon-woo tinha um espírito tão poderoso quanto Bu. Shannon. Se ele pudesse trazer seu poder como Semi-Henker, Yeon-woo não precisaria se preocupar em aumentar todos os seus poderes ao máximo. E assim, enquanto ele estava tendo esses pensamentos, Bu absorveu a última peça escondida. O poder mágico que não foi capaz de se expandir tremia em seu corpo. Então, o corpo de Bu subiu e desceu. Ele flutuou como um balão, mas não estourou e voltou a descer. Houve um novo desenvolvimento. Bu, Soul of the Witch Doctor, superou seus limites. Você ganhou vestígio completo do mal. A evolução está começando. Trituração. Como quando Yeon-woo alcançou seu novo físico, o som de algo se juntando a Bu pôde ser ouvido. Seu corpo desbotado tornou-se claro e assumiu uma forma tangível. Aos poucos, foi se transformando em uma figura humana. A energia negra e a energia da morte se espalharam ao redor dele e se transformaram em um pedaço de pano. Transformou-se em um manto e Bu lentamente se ajoelhou para fazer uma reverência a Yeon-woo. Eu saúdo, meu mestre. Era uma voz clara, incomparável a quando ele era um espírito familiar. Isso significava que ele agora tinha total capacidade de pensar por si mesmo. Bu, Soul of the Witch Doctor, evoluiu com sucesso. O mágico da morte, Liege, nasceu. Parabéns, você encontrou uma maneira de realizar a morte. Continue procurando por mais métodos. O poder das trevas estará sempre com você.
Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 5.000 karma. Você ganhou 3.000 karma adicionais. Esta conquista não será adicionada ao teste do 11º andar, pois foi feito pessoalmente. Você ganhou o título de Aquele que carrega a morte. Título: Aquele que carrega a morte. O mundo está dividido em dois lados da vida e da morte. Eles se odeiam, pois não podem se misturar. Porém, com este título, você receberá amor e bênçãos de pessoas vivas e mortas. Efeito: todas as propriedades relacionadas aos mortos-vivos aumentam. Controle das propriedades de escuridão mais 20. Yon-Woo cerrou os punhos com força ao ver o novo título conquistado. Ganhar um título significava que era algo que outros não haviam conseguido facilmente, ou era algo que precisava superar completamente seus limites para ser realizado. Neste momento, seus limites eram apenas o Pulseira Negra. No entanto, o sistema reconheceu isso porque ele criou Liege. Também. Você ganhou novos conhecimentos sobre a morte. Seu espectro de conhecimento se ampliou. A proficiência de olhos dracônicos aumentou 35,1%. Yon-Woo pôde sentir o crescimento de seus olhos dracônicos. Ele sentiu como se seu mundo tivesse crescido. Mas por um lado, ele se sentiu um pouco preocupado. O que aconteceria se Liege escapasse do controle do Pulseira Negra? Ele poderia cuidar disso, mas queria evitar essa situação porque seria um desperdício de peças escondidas. Felizmente, Bu era o mesmo. Mestre, é a pessoa. Isso me tirou. Afogamento. Por favor, peça. Eu para fazer o que for. Eu irei de bom grado. Siga suas ordens. Suas palavras foram um corte benigno de seu corpo, ainda não se estabilizando completamente, mas não afetaram a comunicação com ele. Então de que magia você é capaz atualmente? A vida passada de Liege foi importante para Yon-Woo. Ele precisava descobrir suas habilidades. Quando eu estava vivo. Não, na minha vida passada, eu poderia fazer coisas gerais. O que significam coisas gerais? Primeiro, eu vou te mostrar. Você poderia, talvez, dê-me uma parte das almas que você tem? Yon-Woo reuniu muitas almas passando pelos andares. Agora, sua coleção estava em 1.500. Ao retirar 3 deles, Bu ergueu a cabeça baixa. Sua cabeça que estava coberta por sua cabeça foi revelada. Em suas órbitas vazias, fios azuis floresciam. Bu estendeu a mão para as 3 almas e o fogo floresceu na ponta dos dedos. A primeira alma explodiu como fogos de artifício. E na área onde caiu a poeira, o chão se partiu e apareceu um cachorro malhado. Seus 2 olhos estavam mortos. É chamado Invocação da Morte. Usando almas como troca, eu posso convocar eles. Se tiver um cadáver, eu posso tirar isso. Esqueletos e zumbis. Bu sacudiu a mão para retornar à convocação e desta vez explodiu a segunda alma. E uma névoa cinzenta encheu seu quarto. Era algo que Yon-Woo já tinha visto antes. Isso aumentou o medo e foi uma habilidade positiva para ele. Chama-se Névoa de Sangue. Como você pode vereador, pode mostrar ilusões e dê medo para inimigos. Então, às vezes, dá o saúde e poder mágico, tirado de inimigos, para aliados. Os olhos de Yon-Woo brilharam. Os efeitos da névoa de sangue foram melhores do que ele pensava. Numa guerra em grande escala, não havia nada melhor do que isto. E isso é absorção de cadáver. A última alma explodiu, e em seu lugar, um incêndio surgiu e desapareceu. Dependendo, quanto a, de cadáveres e almas, magia básica de fogo e gelo, pode ser usado. Bu abaixou a cabeça. No meu, vida passada, eu era um feiticeiro, ao contrário de um mago das trevas, ou um feiticeiro, sou especializado em cadáveres e maldições. Sua voz era sombria, mas também firme ao mesmo tempo. E assim, agora mesmo, isso é tudo que posso fazer. Mas posso me tornar mais forte. E não vou decepcionar, meu mestre, tornando-se um mais forte, Liege. Por mais que Bu fosse talentoso com cadáveres e maldições, ele era fraco com magia básica. Então Bu considerou isso uma pena. Se ele fosse um mago das trevas comum, ele poderia ser uma grande ajuda para Yon-Woo. Ele achava que havia limites em ser um feiticeiro. Mas Yon-Woo balançou a cabeça com firmeza. A magia poderia ser aprendida em livros de habilidades, mas isso era completamente diferente de lidar com cadáveres e almas. Yon-Woo sonhava com um exército de um homem só, mas como havia limites para o que ele próprio poderia fazer, parecia que ele havia conhecido um chefe de gabinete que poderia apoiá-lo. Foi difícil lutar sozinho, agora posso relaxar e deixar isso com ele. Já que ele lidava com cadáveres, ele provavelmente poderia lidar com espíritos familiares também. E com névoa de sangue, convocação de morte e absorção de cadáveres, o campo de batalha poderia ser ajustado da maneira que Yon-Woo preferisse. Então Yon-Woo o confortou dizendo que estava tudo bem. Agradecido, Bu inclinou a cabeça ainda mais. Eu não vou decepcionar mestre. Bu deixou essas palavras e desapareceu silenciosamente como neblina. E agora o que resta? Como ele conseguiu apoio de um mago? Ele precisava de um cavaleiro para lutar com ele. Yon-Woo convocou a alma de Shannon de sua coleção. Adaptando-se à alma de um semi-ranker, era diferente de sua fundação. A cor e a aura eram mais profundas.
Yon-Woo transformou o resto das almas em energia negra e deu à alma de Shannon. Com o som de algo quebrando, as almas começaram a bater umas nas outras e se transformar em um espírito familiar. Onde é isso? O espírito familiar de Shannon levantou a cabeça. Ele era definitivamente um espírito familiar, mas ainda tinha um pouco de sua consciência. Esta é a base do dragão vermelho. Shannon. Você. Shannon olhou em volta e virou-se para a pessoa que chamava seu nome. E seus olhos se arregalaram. Eu definitivamente morri pelas suas mãos? Shannon ficou confuso por um momento, então acenou com a cabeça como se pensasse em algo. Eu vejo. Eu morri e depois voltei à vida? Ouvi dizer que havia feiticeiros ou magos das trevas que podiam lidar com almas. Mas nunca ouvi dizer que as almas pudessem ser completamente recuperadas assim. A pulseira negra foi poderosa o suficiente para engolir Astrap. Não poderia ser comparado a outros artefatos. Mas não havia necessidade de Yon-Woo explicar isso, então ele não disse nada. Em vez disso, ele olhou calmamente para Shannon e pensou em como colocá-lo ao seu lado. Embora ele fosse um espírito familiar, ele era tão notável que não pôde deixar de se tornar ganancioso. Apenas considerando o nível de sua consciência, ele é muito mais perspicaz que Bu. Se eu puder fazer dessa pessoa meu cavaleiro da morte. Normalmente, quando os espíritos familiares nascem, eles colocam seus instintos como alma em primeiro lugar. No entanto, Shannon claramente tinha uma mente perspicaz. Ah, também, meu pedido. O que aconteceu? Seu pedido para mandar seus subordinados embora, mesmo que ele morresse. Yon-Woo acenou com a cabeça. Eu mandei todos eles embora. Porém, os caras que já. Ah, isso é bom. Se eu quisesse mais do que isso, seria ganancioso. Shannon acenou com a mão e interrompeu Yon-Woo. Ele estreitou os olhos para olhar para Yon-Woo. De qualquer forma, se você me ligou aqui, deve querer alguma coisa, e o fato de você estar no Red Dragon e não em Cheonggi-Vado também é estranho. Yon-Woo acenou com a cabeça e explicou o que havia passado. A razão pela qual ele estava no Red Dragon, e seu motivo para chamar Saber God. Os olhos de Shannon ficaram maiores e então ele riu. Haha, você virou as costas para Saber God por causa do seu relacionamento, eu gosto disso. Então você não é tão ganancioso quanto ouvi. Shannon era alguém que considerava a vida de seus subordinados como sua. Então ele parecia gostar do objetivo de Yon-Woo. No entanto. Mas você quer que eu seja um cavaleiro da morte? Isso significa que você quer que eu trabalhe abaixo de você? Sim. Eu recuso. Você nem precisa perguntar por quê. Nasci e cresci em Red Dragon e não tenho vontade de deixá-los mesmo após a morte. Desde quando Shannon nasceu, ele estava sob o comando do Dragão Vermelho. Sua lealdade ao seu clã não tinha precedentes. Pode-se até dizer que sua afeição por seus subordinados veio da afeição por seu clã. Yon-Woo estalou a língua interiormente. Ele não esperava que fosse fácil, mas pensar que ele seria tão teimoso. Mas devo colocá-lo do meu lado. Não foi fácil conseguir uma alma como Shannon, e ele queria aprender sobre os pontos focais que lhe ensinara. Ele queria convencê-lo, mas se isso não fosse possível, planejava forçá-lo a se render. Porém, nesse processo, sua alma poderia ser danificada. Porque não havia outro jeito, não havia nada que ele pudesse fazer. Não há nada que eu possa fazer, então terei que forçá-lo. Você tem um método. Eu coletei sua alma, mas você acha que não posso prendê-lo a mim? Isso é verdade. Isso não pode acontecer. Oh não. Shannon murmurou como se não estivesse feliz. Yon-Woo estendeu a mão e fez uma pausa. Parecia que ele havia mudado de ideia. Você não pode simplesmente me mandar embora? Não posso. Você tem muita ganância, nem mesmo me deixando descansar na morte. Bem, ok, isso não parece tão ruim. Já que estive sob o comando do Red Dragon durante toda a minha vida, olhar para fora dele deveria estar ok. Shannon ficou perdido em pensamentos por um momento e se virou para olhar para Yon-Woo. Então eu tenho uma condição. Yon-Woo puxou a mão de volta. Vá em frente. Eu vou te obedecer. No entanto, deixe meu livre-arbítrio em paz. E me torne mais forte. Então, quando eu estava vivo, não apenas o poder de um semi-ranker, mas de um ranker alto. Os olhos embaçados de Shannon brilharam. Na verdade, havia algo que superava sua lealdade ao Red Dragon. A paixão de se tornar uma pessoa forte. Ele foi bloqueado no 49º andar e teve que permanecer no semi-ranker. Se havia uma coisa de que ele se arrependia, era não se tornar um ranker e subir ao 77º andar. Ele queria alcançar os padrões de ser forte. Também. Isso era o que Yon-Woo queria também. Eu também ficarei mais forte. Mais do que outros. Então está resolvido. Para ser sincero, eu sabia disso desde a primeira vez que te vi. Que você era da mesma espécie que eu. Ele. Mas antes disso, há algo que preciso fazer. E você pode ter que lutar contra o Dragão Vermelho e encontrar seus camaradas de guerra. O último teste. Estou preparado para isso. Estou começando uma nova vida. Então não há necessidade de pensar muito nas coisas passadas, certo? Ele estava tão diferente agora de algum tempo atrás que parecia ser outra pessoa. Por que sua mente mudou de repente? Eu não quero ser teimoso. E eu não quero me quebrar. Então, se eu tiver que atravessar
Sim, eu queria atravessar com minha mente intacta. Também. Yeon-woo pensou que Shannon poderia estar sorrindo. Estou curioso sobre o que você fará no futuro. Eu não seria capaz de ver isso se ficasse ao seu lado? Yeon-woo balançou a cabeça. Shannon era difícil de entender. Por um lado, ele era robusto e firme. Mas, por outro lado, ele era macio o suficiente para se curvar. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Com esse cara, seu caminho seria mais tranquilo. Yeon-woo tirou seu bolso subespacial. Então agora, por favor, absorva os itens na ordem que eu os dei a você.